Bom dia, aleluia, glória a Deus, mais um dia de vida. Vou ler hoje Hebreus 11. A, a natureza da fé, Hebreus 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Aleluia. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ainda fala. Aleluia. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara. Porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aleluia, que Deus nos abençoe. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aleluia. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou, pela fé habitou a terra da promessa, como em uma terra estranha, habitado em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aleluia. Porque procurava uma cidade que tem fundamento, do qual o artifício e construtor, o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança quando já a idade avançada, porque teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um a esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como areia inumeráveis da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Aleluia.
eles foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Aleluia. Porque aquele que diz tais coisas declara abertamente que procura por um país. Verdadeiramente se lembrasse daquele país de onde havia saído, teria tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor. Isto é um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de ser chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerado que Deus era poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também, figuradamente, ele o recebeu. Aleluia. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Aleluia. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Então José sabia que eles iam ser tirados da terra e pediu para levar os seus ossos quando ele saísse. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus... Aleluia. Por seus pais, pois viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus e do que, por um período, desfrutar do gozo do pecado. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Aleluia. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Aleluia. 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia escolhido
acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa e fecharam a boca dos leões. Aleluia! Apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, passaram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas os que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios, tratados com escárnio, açoite, cruéis. De fato, além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, serrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelha e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados. E tanto sofrimento, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelo deserto e montes, pela cova e caverna da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que ele, sem nós, não devessem ser sem nós, devessem ser aperfeiçoados. Reflexão final. Aleluia. Neste capítulo, aprendemos que seguir Jesus é correr como um. Então, nesse capítulo, vimos aí que foram tantos os patriarcas, todos eles tiveram fé. E nós temos fé, devemos aperfeiçoar a nossa fé, crendo que Deus nos prometeu. E aqui, quem confia em Deus, ele consegue. Às vezes não consegue tudo, porque tem coisas, se Deus nos der, a gente vai sofrer. Tem coisas que ele não dá mesmo. Isso cada um já passou, cada um que pede. Por que não acontece? Porque Deus está em silêncio. Porque aquilo, se você for receber, não é bom para você. E Deus tem misericórdia e não dá. Muitas vezes não dá para o nosso próprio bem, mas não é isso que vai nos deixar de ter fé. Santo Eterno Deus, querido Pai que está no céu, graças a Tu, meu Deus,